Fala, galera! Bem-vindo ao quarto episódio da Banca Empreendedora. Hoje o papo é operacional, a gente vai começar a falar aqui processo, cultura, pessoas, como e qual essa ordem para a gente poder fazer algo enriquecedor, fazer algo que realmente para a galera que está empreendendo lá, empresários, falar assim, cara, vou seguir essa linha, porque essa linha aqui é pessoas, processos, culturas. Por onde a gente começa, doutora? Boa noite. Boa noite, mais um episódio aqui. E olha que são coisas muito avançadas, vou dizer, para a gente como empreendedor iniciante, entender que é essencial. Por quê? É chato fazer. Eu, que sou da área médica, tenho dificuldade com a gestão, já falei para vocês. E entender isso, que não é natural para mim, é um desafio. Eu precisei muito de consultorias e de pessoas, de mentores, que disseram: Roseli, preciso que você tenha claro dentro da empresa qual é a cultura da empresa, quais são os processos que a gente tem que seguir É e importante. como a contratação dessas pessoas. Não foi natural para mim e eu tive que pedir ajuda aos gurus. Felipe, fosse abrir uma empresa hoje, primeiro bem-vindo, Felipe Torelli aqui com a gente. Fosse abrir uma empresa hoje, primeira coisa que você vai falar ali para a galera que vai começar a abrir amanhã a empresa, o que precisa organizar? Primeiro, estejam preparados, porque assim, não é fácil, é uma Sim. burocracia, mas você tem que estar com profissionais preparados para te auxiliar nessa jornada. Mas se você fosse a empresa, o que você organizaria primeiro? Primeiro, assim, eu acho que importantíssimo você saber aonde você ou como começar e aonde você quer chegar. Processo, então? Processo. Tá. Eu acho que a gente falou quem acompanhou os outros episódios de tudo que a gente falou, Acompanhando. eu vou falar quem está acompanhando e agora quem está acompanhando aqui a gente falando, eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, eu principalmente, eu acho que uma das palavras mais fortes é processo. Acho que processo é importante desde o início até a jornada, Agora eu quero ver. durante toda a jornada. Vou até conversar com a doutora aqui para você ter tempo de pensar. Doutor, o que é mais importante? Pessoas ou processo? Olha, o processo, ele é importantíssimo e eu acho que ele vai fazer esse planejamento e, essa empresa crescer sem a dor de cabeça, que é o que a gente quer de vocês, né, sem dor de cabeça. Mas eu não comecei com processo. Eu comecei organicamente com pessoas, e aí: "Ah, o que que eu preciso? De uma recepcionista. Ah, o que que eu preciso? De alguém que trabalhe no financeiro. Ah, o que que eu preciso? Alguém que receba os particulares quando eu fiz a transição". E aí, baseado nisso, às vezes eu via conflito e não conseguia definir o papel de cada uma. E como isso acontecia? E é o que acontece de forma errada. Sim, A grande maioria começa: "Ah, eu preciso de uma recepcionista, de uma vendedora, alguém que atende o telefone e faça o pedido", mais ou menos assim. sim. E começa assim. Mas se você puder começar antes, o que eu preciso para o negócio dar certo? Antes de contratar recepcionista, o que que deveria ser o processo? O que eu faço para daqui chegar ali? Essa é o ideal. E se você que está começando a pensar em empreender, começa com isso que o Felipe acabou de falar. Pessoas Mas precisam de processo. E processos precisam de pessoas. Quem nasceu e mas se tiver o processo prontinho, você contrata melhor, é aquilo que a gente falou, Assim, sim. e isso tudo vai evoluindo, só que isso é no plano de quem está iniciando aqui antes de montar. Se você já montou e já tem as pessoas, reavalia. Sim, Será que você vai começar a perceber que talvez você nem precisa de tantas pessoas. Sim. Se cada um tiver o que vai fazer, talvez você vai lá e fala: "Ó, desliga essa daqui, porque ela está fazendo coisa similar das 3". sim, Então ela fica se intrometendo em 3 áreas que nem são dela. sim. Isso é muito legal. Sim, não, eu acho que assim, né, o processo precisa de pessoas e pessoas precisam de processo, eu concordo. Mas eu acho que o processo, se você tiver tudo bem organizadinho, sua contratação é melhor. O índice de erro na contratação Uma cartilha. é uma cartilha. Só que, ao mesmo tempo, também se você tem agora eu vou te jogar aí, mas se você tem processo e não tem pessoas para poder fazer o processo, como é que faz? Eu acho que uma coisa caminha, eu acho que é por isso que depois todos caminham junto. Isso. Pela na rede social, preciso de. Mas você vê como, assim, são 2 coisas que, se a gente for eu concordo com a cultura, que é muito Importância, importante. você comentou. Eu acho que a cultura é muito importante, mas hoje eu vou te falar que se eu tivesse que começar, eu também começaria pelo processo, sabe. Eu acho que o processo aí vai fazer toda a diferença.
dali para As frente. pessoas pensam no processo só depois que está tudo encaminhado e quando as coisas não estão dando Deu certo. certo. Aí que eu parei. Foi verdade. Então, Eu mas curei o processo depois disso. o Felipe, doutora Roseli, mas vamos lá, a gente falando do nosso país. Como é que, vamos lá, hoje você chega aqui, você é mandado embora, você é um pai de família, você é uma mãe de família, e você precisa trabalhar, você não consegue achar emprego e você vai abrir sua empresa. Você vai lá, vai ali, abre um e-mail, abre uma empresa, X abriu. Como é que você precisa rentabilizar? Uhum. O que você vai pensar em processo se você precisa, porque você concorda que hoje a grande maioria dos empreendedores e empresários, muitos estão indo para esse lado, porque também não está tendo mais o emprego qualificado, então ele não consegue pensar em processo, ou pensar ele vai abrir e boa, sem processo, com processo, qual é o meu trabalho? É vender isso, eu vou vender e acabou. Você não acha também que é um pouco difícil para quem está começando? Eu acho que é difícil, mas não é impossível. E hoje, como eu falei, com esses cursos, com auxílio de N pessoas, ou então você mesmo na inteligência artificial, coloca ali os dados. Eu brinco, a inteligência artificial, para mim, hoje, ela faz parte já, Sim. principalmente da clínica, do meu dia a dia até, para questões pessoais, enfim. E a inteligência artificial, se você colocar o seu desejo e aquela linha direitinho, começa lá de persona, eu sou a Dona Maria que faço coxinhas para eventos. Eu quero ter uma empresa assim, 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 assado. Eu preciso que tenha uma venda direta, eu preciso de alguém que faça a captação dessa venda, eu só vou receber ali, se ela escrever Que já te dá direitinho, o melhor caminho. ela te dá caminho, você Sim, acredita? total, sim. E aí, é claro, aquele caminho você tem que ter uma visão e uma inteligência para ler a resposta e ter o teu feeling da Dona Maria que faz a melhor coxinha de Santos e dizer: "Não, mas com a minha característica, o jeito que eu sou como pessoa, isso aqui para mim tá errado, tá dando uma ideia muito fria do meu negócio". Então, a inteligência, se ela for bem orientada, ela vai te ajudar, e aí você pode pedir: "Ai, mas eu não sei". Chama a filha, a sobrinha, a neta que tem uma habilidade Sim. e vai conversando. E, gente, aproveitar o que hoje as redes sociais trazem pra gente. A rede sociais traz muita coisa que não é bacana, mas traz muita coisa Tem que os é 2 legal. lados, né. Eu recebo, sabe que eu muitas vezes eu vou, às vezes me chamam para algumas palestras, eu vou muito nesses cursos de, às vezes, faculdade, curso de design de interiores, e aí uma das perguntas que mais fazem é isso: eu vou me formar e o que que eu vou fazer como que eu faço pra. Primeira coisa é o que a Roseli falou, que é essa questão, você tem as redes sociais que você pode criar tanta coisa nova e começar a divulgar e ferramentas, que quando a gente começou não tinha Não nada tinha, disso. concordo. Então, assim, e a inteligência vai te dar um roteiro que você pode fazer tudo isso certinho. E aí, conforme a empresa for crescendo, daí você vai ver o que está funcionando e o que não está. E uma coisa que valeu muito para mim, eu antes de abrir a clínica, eu fiquei 2 anos trabalhando em São Paulo, em clínicas de professores meus. Então, alguns deles não valia o deslocamento que eu tinha do gasto de gasolina, mas o que que eu queria? Estar naquele lugar. Não, isso Eu é importante. queria atender naquele lugar, Isso é porque muito ali eu aprendi o que fazer e o que não fazer. E eu brinco que às vezes eu saía de casa, é assim, eu trabalhava no Tatuapé, em Guaianazes, no Itaim Bibi, em Guarulhos. Tipo, para onde eu vou? Sabe que no meio do caminho você tá, tô indo para o lugar errado. E era cada dia em um, e eu tive oportunidade e oferta de trabalhar num lugar só, mas como eu era a PJ do local também, o meu medo de repente, naquele dia, perdi o emprego, né, que é o medo do CLT, qualquer dia ele pode chegar e perdi o emprego. E eu tinha uma casa, já com pouco tempo de formada, para bancar, tal, a minha mãe dependia 100% de mim financeiramente. Então eu trabalhava nesses locais e foi uma escola que eu não posso deixar de reverenciar, porque eu queria algo daquele porte, mas como eu ia entender algo daquele porte se eu não tivesse a vivência? Então, estar nessas clínicas de professores, algumas menores, algumas maiores, me trouxeram bagagem para também dar o meu passo. Então, eu digo que é isso, eu não tinha outra opção. Então, às vezes, não é pelo salário, mas é pela minha oportunidade. Sim. Então, onde você quer chegar?
né? Eu brincava, Onde você quer? onde você quer chegar? E quando eu estava fazendo a faculdade de medicina, eu tive meu pai faleceu, eu estava no 3º ano, tive uma perda financeira brusca na família, e eu falava para a minha irmã, você vai ter que parar a faculdade. Eu falava, eu não vou ser gerente do banco. Porque eu não pensava que eu ia entrar como copeiro ou como caixa do banco e que eu ia ficar. Então, assim, qual é a tua mentalidade? Porque isso é a mentalidade da pessoa, isso é a mentalidade de quem quer empreender. Total. Então, de pequena, né, já tem características. E aí você pegar também uma pessoa que não quer arriscar, que não vai fazer, porque, no comodismo, querida, para empreender não dá para ser cômodo. Para ser o melhor funcionário da empresa na tua área, não dá para ter cômodo. Não dá para ser cômodo. Não pode permitir que os outros passem em cima de você. E também não é passar por cima dos outros, mas estabelecer metas. Se você estabelece meta, você quer chegar naquele local, o que você tem de arma hoje? Hoje eu talvez não precisasse trabalhar nessas clínicas, eu pudesse estudar um pouco mais sobre essa gestão, que hoje existem cursos disso, mas na minha época foi a possibilidade. Então, qual é a sua possibilidade hoje? O que você quer da vida? Você vê como é importante, né? Lá, hoje você tem uma resposta para tudo que você fez lá atrás, né? E eu acredito que dentro da... Eu tenho uma história dessa que vai acabar com um episódio do programa. Olha, então qual? Eu também. Não, eu também passei, e eu acho que isso é importante, assim, é uma bagagem que você carrega e que isso muda totalmente o futuro e o que está acontecendo hoje, entendeu? Eu estava no último ano de faculdade, fui assistir um programa, eu vou resumir porque a história, assisti um programa na TV, esses programas de reforma, vi um cara que eu achei sensacional o trabalho, no dia seguinte eu recebi um e-mail de um amigo que estava com o sobrenome, o e-mail veio com o nome dele, @Rosenbaum, eu falei, cara, esse cara é muito bom. Entrei em contato com meu amigo, ele falou, estão precisando de gente aqui, eu fui para fazer uma entrevista no Marcelo Rosenbaum, o cara super conhecido e tal, e eles estavam precisando de alguém para trabalhar numa casa cor em São Paulo de monitor. Só que o negócio era muito longe, não ia dar para acontecer. Eu falei, ó, infelizmente não vai dar, tal, mas eu queria muito trabalhar aqui. Fui embora da entrevista. Daí me ligaram 10 minutos, ó, a gente vai ter um evento amanhã e precisa de alguém para fazer. Eu dei a volta na Teodoro Sampaio, voltei, fiquei lá uma madrugada fazendo o negócio. Daí ela falou, pô, gostei do trabalho, fui efetivado e fiquei lá trabalhando. Me formei, continuei trabalhando lá. E eu tinha uma rotina que era todo dia, eu ganhava pouco, porque eu estava começando, pegava um ônibus todo dia, 5h30 da manhã aqui em Santos, descia, que pegava na rua, o ônibus no meio do caminho, descia na rodoviária, comprava o ticket da passagem, voltava para o ônibus, descia no Jabaquara, estação das clínicas, e descia e subia a Teodoro Sampaio todo dia. Eu praticamente passava o dia eu chegava em casa só para dormir, mas isso daí foi uma experiência, porque assim, foi a minha escola, eu aprendi muito, trabalhei num escritório, um cara renomado que me ensinou muita coisa e que me deu bagagem para começar o meu negócio, porque quando eu voltei para Santos, eu já peguei um projeto super importante na cidade, na época foi a Piccola Forneria, que era no Canal 5, foi um projeto grande para quem era um cara que estava começando, e dali o negócio andou, mas eu acho que a gente precisa, quando você contou a tua história, aí na hora eu falei, caramba, que legal que a Roseli também passou por isso, porque são experiências que a gente vai levar para a vida inteira, e que aquilo diz muito do que vai acontecer lá na frente. Só que assim, se eu podia estar aqui em Santos no comodismo, indo surfar todo dia porque é confortável esse negócio. Não, mas se você não parar e pensar e traçar metas para o que vai acontecer, primeiro na tua vida, e aí depois, quando a coisa começa a acontecer, daí você vai montar uma trajetória para o teu trabalho, para o teu negócio. Vocês falando isso, né? Você vê a importância que é escola, né? Você vê a importância que é então, você estar atento às oportunidades, porque para ambos passaram, vocês poderiam não ter aceito. Sim. Poder falar, É difícil, não, vou ficar aqui, mais do que realmente o normal é acontecer de a pessoa não querer. A gente vê isso nos nossos negócios. Se você percebe, às vezes, a pessoa que está trabalhando se ela quer crescer junto com você ou se ela está lá só de passagem. Mas isso é legal que vocês estão falando, porque a pessoa que está vendo agora, né, que está começando, é um alerta para ela também, porque às vezes está acontecendo alguma coisa que ela não está vendo, ela vai falar, cara,
Pô, escutei o Felipe, escutei a Roseli falando, acho Será faz que essa todo sentido. oportunidade para Não mim pode lá na frente me fazer uma diferença? Você vê como é importante a gente colocar. E agora voltando a processos, que eu acho que é uma parte que, né, pra gente poder pegar, às vezes a gente cria os processos, e aí eu vou falar com bastante autoridade, os donos são os que mais ferram o processo, são os que mais pulam os processos, os que mais... E muitas das vezes não gostam de soltar o processo, de delegar o processo. Como é para vocês? Vocês são centralizadores? Vocês deixam... Eu já fui. Eu Fala- já fui bastante. hoje não mais? Hoje, porque até isso é. daí é uma coisa que você sempre me falou, que a gente, quando a gente conversava, que era, sempre falava, sai do escritório. Porque assim, muitas vezes a gente acaba atrapalhando o que está acontecendo, mas é porque você tem, às vezes, algumas coisas que você precisa resolver, e às vezes até de parte financeira, alguma coisa que Sim. você precisa antecipar para poder receber, e são coisas que, como empreendedor, você às vezes tem que fazer algumas manobras para O projeto é só em resultar. 20 dias. Não, mas eu quero contratar, mas só para amanhã. Vai pagar agora? Você vai fazer agora. Deu tudo Você certo. acaba fazendo esse Lógico, tipo de coisa, vou dizer normal. que às vezes, dentro do processo, até eu acho legal quando um funcionário chega para mim, e eu já pedi várias vezes para antecipar alguma coisa, o cara falou, não, a gente não pode antecipar porque a gente tem que seguir esse processo. Mas daí eu falo, não, agora a gente vai abrir uma exceção, porque o escritório está precisando, mas é uma demanda pontual. Que é uma demanda pontual que, se a gente for pensar no processo, a gente está agindo de forma errada. Mas Mas você vê que é engraçado, né? A gente fala que o processo é o principal. E lógico que é não, e eu tentando, e a gente tentando, claro, falar disso e passar isso para a pessoa que está assistindo, e que vai acontecer isso com certeza, mas a gente tem que tentar o máximo possível seguir o processo. Mas você é centralizadora, doutor? Não, eu não sou centralizadora, por mais que eu seja muito observadora, e às vezes é engraçado que eu vou receber algum tratamento na clínica, eu deito na maca e eu fico, ó, chama a administração, porque ó, o teto tá trincado, aquela lâmpada tá no e eu consigo observar, para mim é fácil. Eu entro em um lugar e eu tenho esse olhar 360 em tudo, desde da parte física, limpeza, descascando, o atendimento, eu sou muito antenada, mas quando eu delego algo para aquela funcionária, eu tenho uma capacidade de esquecer até o que eu deleguei. E aí, dá o prazo dela me dar o retorno, e aquele prazo às vezes passa, aí eu chego para ela, fulana, você não me responde, esqueci. Porque não dou conta de deixar, eu brinco com ela, se eu deixar todas essas abinhas abertas, uma vez que eu deleguei, eu tenho que fechar e procurar abrir outra, porque senão elas ficam todas abertas, é como se eu estivesse fazendo. Concordo. E se eu deleguei para você, é porque eu acredito que você vai cumprir. tem competência de executar e me trazer de volta. Então, eu delego sim, e delego muito, todas dentro das suas funções, mas eu acabo sendo centralizadora porque eu estou atenta a tudo, mas não sou eu que faço esse processo, essa decisão ou esse caminho para obter aquele resultado. Sim. Mas não esqueça de entregá-lo, que eu vou ficar brava. Eu falo que o delegar, ele não é perder o controle, né? Não. Delegar é você poder multiplicar o seu tempo. Sim. Né? Você está delegando, mas muitos empresários, eles delargam, né? Eles não delegam, eles delargam, porque eles jogam E corre solto. e corre solto, ele acha assim. E eu vou te falar que eu errei já muito. Eu contratava, às vezes, um estagiário na minha empresa e falei, achei o salvador. Eu achava que o estagiário ia salvar minha vida e eu delargava a minha demanda para ele. Depois você não consegue controlar, você não sabe se fez, se não fez. E eu aprendi bastante disso, que assim, só que eu vejo que muito delarga. E o delegar, né, não delargar, muita gente ele delega, mas ele não ele delega segurando, sabe? E eu acho que controlando as etapas, né? Tem isso. Mas, Carlos, é etapa dele, pede para entregar um negócio pronto. É dele, como que resolve? É criatividade também dele. Porque vai dar certo. Você tem habilidade para fazer. É que ele não vai fazer igual você faria. Nunca. Então, isso é importante também o empreendedor lá entender que ninguém nunca vai fazer igual ele faria. O que importa, e a gente falando do primeiro episódio, que aí é o que a gente está falando de contratação, mas é a entrega do resultado. Para entregar, só que isso eu aprendi muito. Eu delargava no primeiro ano, assim, depois eu aprendi. E eu falava para a pessoa assim, ó, deixa eu te explicar. Se tu vai fazer de caneta, de lápis, pintando, com fitinhas amarradas, eu juro por Deus que eu não me importo. Eu só preciso desse resultado.
faça honestamente e chegue nisso. O restante é com você. Então, eu aprendi que isso dá muito mais certo. Só que os empresários hoje, eles erram, e aí o empreendedor ele tem que entender que não faça dessa forma, senão você vai errar. Não queira que a pessoa faça do seu jeito. O que importa é que o resultado saia o que você espera, é isso? E além do resultado sair do que espera, às vezes não vai sair igual, pode sair um pouquinho abaixo do que se você estivesse fazendo, ou muito melhor do que você estivesse fazendo, mas no conjunto ele agrega. Sim. Eu brinco, vou colocar uma coisa aqui para os papais de plantão. Quando um dos genitores fala assim para o outro: vai lá trocar a fralda do bebê? E não vai trocar do jeito que você coloca a fralda. E aí o outro genitor coloca a fralda meio tortinha. Se vazar talvez um pouquinho na primeira vez, aí o que que faz aquele genitor que sabe trocar a fralda? Nem vou pedir para você que você não sabe fazer. Cara, não faz isso. Deixa o outro genitor colocar mais ou menos. Quando vazar um pouquinho, vai ele de novo, troca aquela que não deu tão certo. Bom, isso aí. E vai melhorar a vida de casa de vocês. Dica de empreendedorismo de casa. Então, às vezes, essa forma que ele apresenta não tá aquilo que realmente você queria, mas estimula de novo. Você vê que a pessoa tem potencial, vai estimulando. É claro que fazer, ou não entregar, ou tá muito fora. É diferente. O não fazer ou não entregar é diferente. Agora, não fazer do seu jeito faz parte. E eu acho que isso é super válido. E quando eu aprendi isso, é que nem dar um não, é libertador. Porque, cara, pô, o que importa é o final, olha lá. Eu preciso disso aqui. Chegou. Cara, como ela fez, de verdade, que às vezes o jeito que é mais fácil para mim pode não ser para você e pode não ser para você. E você aprende, né, com essa nova geração, eles têm um jeito de executar essas sim, artes total. muito interessante. Muito, muito. E eu brinco com elas, quando eu não estiver colaborando para o processo de vocês, cheguem para mim. Porque às vezes elas ficam: "Não, não vou falar com a doutora", não sei o quê. Às vezes eu estou atrapalhando. E chega, tem algumas Toma lá cuidado um pouco com isso. Cara, eu vou te falar assim, agora voltando, né? Eu fui ver o meu filho fazer uma conta de uma. Eles fazem a conta totalmente eu não sei fazer mais. diferente. Mudou muito. Mudou. Eu falei, mas Forma de armar a até o outro falou, mas o que que é isso aqui? Não é matemática. Eu falei, cara, esquece. É o processo que modificou o teu, mas aí que importa. Se você fizer do teu jeito, eu fizer do meu, a doutora do dela, Onde vai chegar no resultado. e isso tem que ser para o empreendedor, isso tem que ser para uma empresa. Ou não que, claro, né? A doutora lá, você abre seu escritório 8 horas, 9 horas, precisa ter gente, mas precisa ter gente. Ponto. É aí. Para por aí. É que nem do trocar fralda. Não vou. Ah, mas tá tortinha. Não precisa ter gente. Calma, as coisas vão seguir. Sim. O que importa é o resultado final. Então, se o empreendedor que está começando agora ele entender que não vai ser do jeito dele e vai ser do jeito que tem que dar certo, cara, já é 50%. Eu acho que as coisas já andam de uma forma que você vai se se estressar. estressa menos. Sim. Se estressa menos, você te desgasta Porque menos. eu falo na venda, né? A venda tem um processo, mas nem todo mundo vai vender igual. Mas, cara, qual é o gol da partida? É vender. Cara, se ele vendeu, é gol. Puta, tudo bem. Não precisa fazer diferente. Não precisa ser do meu jeito para ele vender. O teu, pô, o projeto tem que estar pronto. Cara, o projeto tem que estar pronto. Pô, mas o Torelli começa pela sala. Cara, de verdade. Tem problema. Torelli, que ele começa pela sala. A doutora vai fazer lá, pô, mas eu vou fazer um procedimento e eu começo. Doutora, deixa ela comer. E para você que está começando é isso. Deixa comer. O importante é o final sair da forma certa, né? Perfeito. Eu acho que hoje a gente também busca, né? Eu brinco que às vezes a gente procura o problema de lanterna, né? A gente vai atrás ali, porque, cara, não precisa. A vida dá para ser um pouco mais leve e empreender já não é fácil. Se você quiser colocar, já tem as regras Que tem que jogar, do tem que jogo. jogar do CNPJ. E se você quiser dificultar um pouco mais as regras, cara, aí é o que eu acho que muita gente, hoje a gente falando de contratação, mas muita gente erra na contratação, porque também quer a pessoa perfeita, ela quer a pessoa que abra. Pô, tem um amigo meu que eu te juro, cara, ele tinha uma loja, ele tem a loja, né? E ele abria a porta, cara, ele brigava com o funcionário dele, porque o funcionário ele pegava os cadeados da porta e colocava dentro de um potinho. Ele falava que não, cara, tinha que estar pendurado na porta e fechado. Aí, depois ele, não sei como ele entendeu lá, que alguém falou pra ele que o fechado estava atrasando a vida dele, que não tinha que ser aberto. E aí, se o cara deixasse no potinho, eu falo, cara, o que ele precisa? Não é no final do dia, não é tá porra descadeada. É isso, Saber o cadeado e a porta aberta. o que adianta tá
Cara, é isso que precisa. Então, às vezes a gente dificulta também. E eu acho que dentro do nosso ramo Um também detalhe, né? é, Detalhe desnecessário. faz muito isso. Olha o tempo já acabando, mas pode Lição continuar. desse episódio. Então, não importa onde o cadeado esteja, Importa saber no final. É, fechado. é isso. A lição, eu acho que para o empreendedorismo é isso, cara. O que importa é você ter o resultado final, né? Se você, quem tem filho pequeno, pegar as contas hoje que eles estão montando de matemática lá, você vai ver que é totalmente diferente. Mas o resultado vai dar o mesmo. E é isso que importa. E hoje é o 4º episódio da Banca. Ah, como acabou. Passou rápido. Sabe o que eu estava pensando aqui, né? Falando com vocês e aproveitar aqui para deixar para o 4º episódio. Vai ser qualquer dia legal a gente trazer um empreendedor que está começando aqui com a gente, eu acho. Até para ele passar tudo o que está acontecendo. Trazer ele aqui, as opressões. aqui, a gente sentar com ele e falar assim, cara, me conta mais. Conta como foi. Me conta como é que... Ele Sem faz, dúvida aqui. um empreendedor assim, que esteja até os 25 anos, ali sabe que é uma geração um pouco diferente da nossa. Já fica o convite para você que é empreendedor e quer vir aqui na banca, já pegar de frente aqui, Coloca aqui, ó. coloca lá o arroba lá, ó, eu quero ir na banca. A gente vai fazer uma avaliação. Vamos trazer, né? Eu acho que vai ser legal. Vai ter um bonzinho, um mais ou menos, e um Ah, a Roseli já falou que o não dela vem. Já sei que é um nãozinho, talvez. Entendeu? A gente já sabe quem vai dar ou não. Galera, a banca vai ficando por aqui. Que prazer estar com vocês. Acompanha a gente semanalmente toda segunda-feira. Deixa o arroba de vocês, segue, compartilha, manda aqui, direciona para quem você acha que precisa entender um pouquinho mais sobre empreender, que esse assunto é para você. Felipe Torelli, obrigado mais uma vez. doutora, obrigado. 4 Automação, âncora, construtora, obrigado pelo apoio. E vem com a gente, a banca.